2 meses. Por quê? Porque tá tudo entupido. Eu não posso usar vaso, não posso usar banheiro, não posso usar nada. Eu tomo banho no quintal. E na hora de fazer as necessidades fisiológicas? No pinico. É no pinico mesmo. Eu vou mentir, né? Eu faço no pinico. A senhora com 70 e poucos anos já está sofrendo, imagina a senhora que tem filhos, tem uma casa para cuidar. Com certeza. A gente precisa desses esgotos, né, ajeitado. Porque minha filha tem muita carapanã, muita, entendeu? Os carapanã estão vindo pelo ralo. Entendeu? Fora o cheiro. Fora o odor que a gente sente. Ela fala em odor, graças a Deus que você é amigo de casa, a televisão não tem cheiro, mas onde nós estamos aqui, por exemplo, olha, está voltando a água que deveria cair, desaguar exatamente naquele garapé ali do Prosamin. Está voltando para cá, a água da pia, a água do vaso sanitário, enfim, as doenças podem aparecer a qualquer momento e prejudicar ainda mais a situação da comunidade. Com certeza, meu pai e minha mãe é doente. Eu vivo aqui esgotando o banheiro para carapanã não ferrar eles. Com veneno, eles ficam com alergia nos olhos, porque tem que colocar veneno toda hora para o carapanã não entrar dentro de casa e ferrar eles, que eles já vivem na cadeira de roda. Já tá mais de 2 meses esses banheiros entupidos. Meu irmão cava o esgoto, na realidade já tentou falar, já fui na defensoria pública, já fui num monte de órgão, ninguém faz nada. Fui no Prosamin e eles falaram que iam resolver. Mandou ligar para um órgão, mandou ligar para outro e ninguém resolve nada. Ninguém entra em contato com a gente. Ninguém entra em contato com a gente. E vocês tiveram que criar uma alternativa. Que alternativa foi essa? A gente teve que cavar um buraco ali atrás, na rua de trás do Prosamin, pelo fato de tentar resolver pelo menos a nossa área aqui, o nosso problema, mas a gente não conseguiu. Conforme a gente tentou fazer, a gente fez uma ligação de uns canos da vizinhança aqui ao redor e não conseguiu. A nossa opção era nós mesmos tentar cavar a rua, só que a gente foi no órgão, a prefeitura disse que a gente era proibido de cavar a rua. Eu, pelo menos, não passo mais nem o dia em casa, só venho mesmo dormir. Eu saio daqui da minha casa, vou para o Santo Agostinho, porque lá eu tomo banho, uso o banheiro. Olha a situação, vem comigo aqui, dá uma pan aqui, vem, me acompanhe agora. Isso aqui, ó, é água que está retornando exatamente dos vasos sanitários das residências. Mas aqui na frente a coisa fica complicada. Olha só, não dá nem para chegar muito perto, porque o cheiro é insuportável. Não sei como é que as famílias conseguem sobreviver. Bom, eu entrei em contato agora com a Marilza, que é assessora de comunicação do Prosamin, através do telefone, o final 90, mas a gente não conseguiu falar com ela. Então fica aqui, a porta, ou as portas estão abertas, não só do Câmara 13, mas de todo o departamento de jornalismo, da Band também, para que o Prosamin venha dar uma resposta positiva, através do nosso programa, a essas famílias que precisam de uma resposta positiva com relação a esse problema aqui do bairro Crespo, São Lázaro. Olha, o Prosamin é um programa tão importante, não pode trazer dor de cabeça como essa que a gente está vendo aqui para os moradores. Então, a gente sabe que em muitas áreas ela se confunde, é de responsabilidade do governo, ou é da prefeitura, ou é da União, mas aqui fica a nossa deixa, o nosso apelo, o nosso pedido para que o governo, a prefeitura, não importa, nesse momento sejam parceiros que possam de fato atender as necessidades desses moradores. Afinal, eles pagam impostos, eles pagam o IPTU, não é? E nesse momento eles precisam da atenção do poder público. Não precisa ter cheiro à televisão, viu, Conceição, para que a gente perceba que essas pessoas estão sofrendo, não é? Olha aí, fezes, gente, essa água imunda, nojenta, suja, podre, entrando dentro das residências, das casas, das pessoas. Quer dizer, o combate ao mosquito é difícil para essas pessoas até ajudarem, porque elas estão sofrendo, elas não têm para onde recorrer, não têm o que fazer. A gente espera, sinceramente, que em breve nós possamos estar aqui novamente falando, mas não mais do problema, mas da solução, certo? Para que essas famílias possam ter, de fato, o direito de viver e de ter uma qualidade de vida, respirar, não é? De fato, um ar que não seja poluído.
Então a gente faz um breve intervalo comercial, não sai daí. E no retorno, claro, vamos falar sobre ansiedade. Conceição já está preparada com o doutor Alfredo. E aí, e você? Já mandou sua pergunta? Ainda dá tempo, não sai daí. Já estamos de volta ao vivo com o nosso Câmera 13 aqui na Band Amazonas para falar de um assunto, gente, do nosso dia a dia: ansiedade. Todos nós, de alguma forma, temos uma ansiedade. Só que algumas pessoas, essa ansiedade atinge um nível tão alto que acaba prejudicando o dia a dia dessas pessoas. E para falar justamente a respeito do que é normal na ansiedade, quando essa ansiedade do dia a dia passa a ser um transtorno emocional, é que a gente recebe aqui, na verdade, nosso querido amigo, doutor Alfredo Brelais. Ele é psicólogo e vai tirar essas dúvidas, né, doutor Alfredo? Tudo bem? O senhor é uma pessoa ansiosa ou a psicologia e a religiosidade controlam essa ansiedade no senhor? Olha, a psicologia me ajuda muito. Antes de eu me tornar psicólogo, eu confesso para vocês que eu tinha um pouco mais de dificuldade de controlar a ansiedade. Porque, como você falou, a ansiedade, ela faz parte da vida de todo ser humano, faz parte da nossa natureza, porque ela é uma emoção como o medo. Todas as pessoas nascem com medo em si. E o medo tem uma função boa em nós. Então, a ansiedade também é uma emoção que tem um propósito bom no ser humano. Qual é o propósito da ansiedade no ser humano? É fazer com que ele haja, com que ele entre em ação, com que ele funcione. Vou dar um exemplo para você do que eu estou falando. Um jovem que vai prestar um vestibular, ele precisa estudar. Se ele não tivesse ansiedade, ele relaxaria e não ia se preocupar em estudar. Mas a ansiedade boa, positiva, vai de vez em quando dar um sinal para ele dizer só, você precisa estudar. Então tem alguns alertas, algumas profissões também que são mais ansiosas. Será se a vida de um repórter também traz essa ansiedade no dia a dia? Vamos chamar agora o repórter Gesso Guerra. Gesso, é com você. Ansiedade. Ansiedade do Gesso com o Ademilton. Agora, doutor Alfredo, já a gente chama o Gesso. Na verdade, existem algumas profissões onde essa ansiedade ela se apresenta em um nível maior? Toda profissão que ela exige mais da pessoa, que ela faz com que a pessoa receba excesso de informações, essas pessoas que não param, que têm que estar fazendo alguma coisa o tempo todo, essas pessoas elas têm uma facilidade muito maior de desenvolver ansiedade patológica, que é diferente da ansiedade saudável, aquela que dá um sinal de que a gente precisa estudar, precisa trabalhar, fazer alguma coisa, né? Então, é mais comum nas pessoas que têm assim, uma sobrecarga muito grande de trabalho, de atividade, de excesso de informação. Agora, doutor Alfredo, existem pessoas que têm muito medo de falar em público, outras pessoas precisam apresentar um trabalho na escola, na academia, e aí não conseguem dormir à noite de tanta preocupação. Em que momento essa ansiedade do dia a dia, ela pode se tornar um transtorno? A partir do momento em que ela começa a fazer mal à pessoa. Como você falou, uma pessoa que vai falar em público amanhã, por exemplo, ela recebe uma informação de que amanhã ela vai apresentar um trabalho na faculdade. Então, ela não consegue dormir, porque a ansiedade não vai deixá-la, porque a ansiedade é como se ligasse a pessoa a uma energia de 110, normal. Depois ela passa para 220, a pessoa fica elétrica e a pessoa não consegue dormir. Então, a partir desse momento em que a pessoa começa a prejudicar o bem-estar da pessoa, ela já está começando a fazer mal, ou seja, ela pode ser diagnosticada, depende do tempo que isso vem acontecendo como patológica. Vou já chamar socorro com o nosso WhatsApp, mas olha, tem pessoas que dão demonstrações dessa ansiedade, não é? E você começa a ver a ansiedade, é visível na vida de algumas pessoas, elas mexem muito a perna, não é, doutor? Sim, com certeza. Eu nem vou falar nada do meu querido amigo Marcos Rota, que um dia eu disse, Marcos, o que está acontecendo, Marcos? Por quê? Digo, porque só
perna vai sair andando sozinha. Pô, e acontece mesmo isso, doutor? O Marcos, realmente, eu estou falando isso de um querido amigo, mas na verdade não só o Marcos, a gente tem diversas pessoas que começam a mexer com as pernas. Isso é um sinal de ansiedade? Síndrome de ansiedade. O que é uma síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas que identificam que uma pessoa pode estar sofrendo de ansiedade generalizada. E há esse sacudir de perna. Né? Tem gente que está os dedos. Os dedos, né? Que transpira muito, que torce, entrelaça muito os dedos e fica mexendo com a mão. São pessoas, pode ser sinal de que aquela pessoa está sofrendo de ansiedade. Tem a pessoa que rói a unha, por exemplo, que fere, que não tem mais unha para... Se machuca, chega a se machucar. Isso também é um dos sinais de ansiedade. Vamos ver como os nossos telespectadores estão nesse momento, são ansiosos ou não, hein, Socorro? Tem muita gente aqui querendo fazer perguntas. Olha aí a Verônica Gomes, do bairro de Flores. Doutor, existe alguma possibilidade de produzir bons resultados, mesmo sendo a pessoa ansiosa? E além dessa pergunta, tem gente aqui dizendo que come muito quando está nervoso. Isso é um sintoma também da ansiedade? Olha, eu, por exemplo, já perco a fome. E aí, doutor? Eu posso emagrecer através da ansiedade? A pessoa consegue desenvolver alguma atividade. Ela consegue. Ela pode conseguir sim, mas não como se ela tivesse ansiedade controlada. Se ela tivesse ansiedade controlada, ela conseguiria ser muito mais eficaz naquilo que ela estava fazendo. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa que sofre de ansiedade, ela não consegue fazer nada. Vai sim, mas vai ser muito difícil para ela, porque a ansiedade é uma tortura na vida de uma pessoa que não tem o controle dela. Agora, a segunda pergunta é sobre... Quem come muito, quem come muito, sim. Existem pessoas que comem muito e outras não vão comer. Então, cada organismo vai reagir de uma forma. A minha ansiedade pode me tirar a fome, mas a ansiedade do outro pode fazer com que ele fique com mais fome. Então, nem todas as pessoas vão ter a mesma reação com relação à alimentação quando sofre de ansiedade. Vai variar. Tem gente que perde o sono, por exemplo, né? O caso da dona Cláudia. E ela pergunta o que fazer nessas horas. Olha, a ansiedade é como uma máquina funcionando acelerada, sem desacelerar. Essa máquina, ela precisa ser desacelerada. Então, existem algumas coisas que ela pode fazer para desacelerar. Dependendo da ansiedade dela, do nível de ansiedade dessa senhora, é claro que o profissional vai fazer a avaliação, ela procura um psicólogo, o psicólogo vai ver se há uma necessidade dela procurar um psiquiatra para tomar uma medicação. Então, uma medicação, ela vai... reduzir os sintomas de ansiedade, onde vai possibilitar essa senhora dormir. Né? Mas também tem a questão dos exercícios. Né? O exercício é muito importante, porque a pessoa, no momento que faz exercício, vai liberar um hormônio que vai fazer com que ela relaxe. Ok, vamos agora chamar o nosso querido Gerson Guerra, estava de férias, então deve ter mandado embora ansiedade. Gerson, é com você, Gerson. Todo mundo fica nervoso ou ansioso dependendo da situação. Por exemplo, ao falar em público ou ainda quando está passando por uma dificuldade. Para algumas pessoas, porém, a ansiedade se torna tão frequente ou tão forte que começa a tomar conta da vida delas. Quando você percebe que tem algum problema, você resolve logo ou deixa para depois? Procuro resolver logo para não ter dor de cabeça mais tarde, né? Você tem ansiedade? Acho que todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? O povo, do jeito que o Brasil tá, todo mundo é ansioso mesmo. O que você faz quando tá ansiosa? Rói unha, balança as pernas, como é que é? Balança as pernas. Fico roendo a unha. Isso. A ansiedade vem em diferentes formas, como ataques do pânico, fobias, ansiedade social e muito medo. Como saber se a ansiedade normal do dia a dia ultrapassou os limites e se transformou em transtorno? Você vai saber agora na entrevista com o psicólogo Alfredo Bralais, no programa Câmera 13. Ok, Jéssica, obrigada. E tem o WhatsApp chegando aí, né, Socorro? Perguntas dos nossos telespectadores e telespectadoras. Olha aí, Conceição, a Maria José, do bairro de Aparecida, ela pergunta assim, doutor,
as coisas nos dias de hoje acontecem com uma velocidade cada vez maior. O senhor acha que a ansiedade em excesso pode prejudicar, né? E aqui também, Conceição, rapidinho, olha, o pessoal lá do Alfredo Nascimento e Canaranas estão aqui fazendo uma denúncia dos mototáxis falsos que estão assaltando lá todos os moradores com mão armada, gente, ou seja, com revólver.